Ai, né? Porque eu quase não fiz. Eu sou não, muito olha, tímida, eu tenho vergonha. não tem que ter vergonha, não. Aqui todo mundo que entra no nosso Instagram é de casa. É, né? Bom, Mas eu achei muito importante a gente estar fazendo esse momento, né? Na verdade, eu realmente me esforcei enquanto pessoa para eu estar proporcionando. Eu tive o prazer, né, da pediatra Fabiana estar te indicando para mim, aham. né? E você é muito fofa aceitando, então eu te Ah, agradeço muito obrigada. né, por ter aceitado. E, gente, ela é a doutora Sabrina, pediatra e homeopata, super fofa. E eu quero trazer, né, assim, o intuito é trazer informação de qualidade, né, a informação correta, porque a gente tem muita coisa que vive por aí e às vezes Sim, né, não é assim que acontece e a gente acaba entrando em desespero. Então, exatamente. por isso que eu quis proporcionar esse momento. Ótimo. Então, Então, vamos vamos lá. começar. Pode começar a perguntar. Eu acho que tá bom, porque já chegaram É, 15 eu, pessoas. Quem for chegando depois. Tá. Eu montei algumas coisas, né? E também recebi algumas perguntas. Então eu vou indo e a gente Ótimo. vai vendo. Quem fizer Uhum. pergunta, se passar, faz de novo, eu não sei, mas enfim, eu vou tentando ver as que forem acontecendo agora também, tá bom? Eu prometo. Tá ótimo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber é se existe diferença, né, do Covid na vida adulta e do Covid na infância. Como que funciona isso? Tem sim, né? O mecanismo da doença é o mesmo, né, na maior parte dos casos, porém os sintomas eles são diferentes, né? Enquanto nos adultos, o que mais a gente vê são os quadros respiratórios, foram as primeiras manifestações que a gente ouviu falar e ainda ouve, né? Que é como se fosse uma pneumonia muito grave. Nas crianças, além delas serem menos acometidas, né, elas podem ter manifestação de quadro respiratório, como elas Uhum, também têm uma maior porcentagem de crianças, e isso a gente viu num primeiro estudo já da China que eles tinham feito, de crianças que uhum, têm o vírus e não têm sintoma nenhum, que pode acontecer no sim. adulto também, mas na criança é mais comum, tá? Uhum, Como manifestações diferentes do habitual, né? A gente tem tido muitas crianças com manifestação do trato gastrointestinal que a gente fala, que é a diarreia, a dor de barriga, né? Pode ou não ter febre, os burburinhos sobre a suposta síndrome de Kawasaki aí, e essas uhum, manifestações a gente não tem relatos em adulto, né? Não que tenham estudos, alguma coisa que fale de adulto pra gente. Então, tem uma diferença sim. uhum, uhum. Então, para a gente entender quais são os sintomas, do Covid na infância. Então, essa é uma pergunta assim cruel, porque na verdade pode ser qualquer sintoma. A gente tem que se Uhum, preocupar nesse momento em a gente rever a história de sair para ir no pronto-socorro. Antes do coronavírus, muita gente ia no pronto-socorro por poucos sintomas, por não ter, sem ter nenhum sinal de alerta, né? E eu até uhum, postei no meu stories que eu estava me atualizando ontem à noite, depois que o Enzo dormiu. Então, dia uhum, 4, né? Hoje é 6, né? Hoje é 6 isso. uhum, Dia 4 de junho saiu uma última atualização da uhum, Sociedade Paulista de Pediatria, né? E eles já começam dizendo na parte do quadro clínico que a gente não sabe dizer os sintomas. Então, pode ser um quadro respiratório, pode ser um quadro de diarreia, pode ser um vermelho no corpo que da suposta síndrome de Kawasaki, que não é, se você quiser a gente fala mais tarde sobre uhum, isso, né? uhum. Então, os sintomas são muito inespecíficos. Então, acho que nesse momento, o importante é a gente reorientar os pais em relação a quando uma criança deve ir no pronto-socorro, né? Então, em Isso, primeiro lugar, legal. ter um pediatra de confiança, que você tenha uma comunicação, que você possa pedir Uhum, uma ajuda para ele. Olha, tá assim, assim, assado. Precisa ir no pronto-socorro?
O que que eu faço? O que que eu tenho que observar? Né? Hoje em dia a gente tem disponível as teleconsultas, né? Que a gente pode fazer. E lógico, não é como um atendimento presencial, mas eu até estava assistindo uma Uhum, outra aula esses dias de um outro colega, que o pediatra ele olha para a criança, né? A gente vê a carinha da criança, a gente já tem uma ideia, né? Um uhum, indício do que se a criança está bem ou se a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Então, febre uhum, persistente, né? Uma criança que está muito abatida, você já deu remédio para uhum, febre e não melhora. É uma criança que tem vômitos, uma criança que está uhum, com dificuldade de respirar, né? E aí a gente fala, como que a gente sabe, né? Porque as crianças menores uhum, respiram mais rápido. Mas eu sempre falo, olha aqui, uhum, ó, né? Nas crianças, se a criança estiver puxando aqui, ou se ela estiver mexendo o nariz, né? Que a gente fala a asa do nariz, ela uhum. tá cansada. Ou embaixo da costelinha, ela tá puxando para dentro para respirar, ela tá cansada, Ah, legal. né? Então, isso são Certo. sintomas, né? Uma criança que não tá bem mesmo, que você já conversou com seu pediatra e ele falou, olha, é melhor ser avaliada, né? Aí sim você vai para o pronto-socorro. Porque o do coronavírus, a gente tem muitas atualizações, porém cada dia surge uma coisa nova, né? É porque é Então novo, né? então a gente, na verdade, a gente não sabe exatamente das coisas, a gente sabe do mais comum, mas pode acontecer daquela criança ter uma primeira manifestação que nunca ninguém teve, né? Então, o importante é Uhum, observar se seu filho não tá bem, se ele não tá querendo comer, se ele tá vomitando, se ele tem um sintoma que não melhora. Criança caída, a gente sabe, a criança moadinha, né? uhum, A gente tem uhum, que ficar de olho, não melhorou em casa, não melhorou com as orientações do pediatra, o pediatra pediu para ir para pronto-socorro, é hora de ir para uhum. pronto-socorro com todos os cuidados. Tá, tá. E quanto tempo, né, depois que a gente tem o contágio, quanto Uhum. tempo leva mais ou menos assim para a criança desenvolver esses sintomas? O período que a gente chama, né, na área médica de incubação, que é o período do Sim. momento que eu pego o vírus até o momento de manifestar, né, os sintomas, variam, em média, entre 2 a 14 dias, né, que são o que os últimos estudos mostram. Então, às vezes, pode ter sido um contato já de 2 semanas atrás, e aí a criança começa a manifestar sintomas. Tá, tá. Então, nos casos leves, então vamos lá. E aí, meu filho é diagnosticado. Ele tem um quadro leve. Como que eu cuido Uhum. do quadro leve? O quadro leve, na verdade, assim, o tratamento em si vem passando por diversas alterações, exatamente porque é um vírus Uhum, novo, né? Ah, uhum, crianças com quadro leve, ou até, às vezes tem acontecido muito com os meus pacientes, a família, alguém da família tá com vírus positivo, né? uhum, E tá uhum, manifestando sintomas ou não, e aí as mães ou os pais vêm me perguntar, preocupado, o que fazer em relação a isso. Se tem quadro leve, se é um quadro respiratório leve, vai tratar com sintomáticos, a inalaçãozinha com soro, higiene nasal com soro, medicamento para febre. Se não tem uhum. sintoma nenhum, não tem necessidade, por exemplo, de sair de casa para fazer a sorologia, né? Porque a Tá. gente não tem também um tratamento preventivo. Olha, tem esse vírus, não manifestou sintoma, vamos dar uma medicação, né? Então, Uhum, é o tratamento básico habitual, como se fosse um resfriado, se os sintomas forem só leves. entendi. E nos quadros graves de COVID, né? Uhum. Como que costuma ser o tratamento? O tratamento vai depender do acometimento grave, né? As crianças, bem menor a incidência nos adultos dos casos graves. Então, nos casos pulmonares, pode chegar até a intubação, mas não é comum as crianças terem esse quadro de gravidade da parte pulmonar, né? Tá. Na possível síndrome de Kawasaki, que não é exatamente a síndrome de Kawasaki, mas esse quadro que tem sido apresentado em crianças, ele é tratado com imunoglobulinas, com medicações específicas no hospital, com corticoide, que mexe com a imunidade. A cloroquina, né, que já foi aventada e saiu e vai e volta. Uhum, Na pediatria, atualmente, semana passada ou essa semana, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um comunicado que a gente não tem utilizado habitualmente a cloroquina também. Tá? Não é um tratamento
específico. Inclusive, nessa nota científica que eles fizeram, não tem nenhum tratamento específico. Vai depender de cada caso e do quadro clínico que a criança manifestar na internação com a gente. Certo, certo. E já que você comentou, né, a gente sabe que a grande questão do Covid na infância são as complicações que acabam ocorrendo, né? E aí, esses Sim. últimos dias, né, a gente tem visto na televisão a questão do Kawasaki, né, e de uma síndrome inflamatória multissistêmica, é isso? Multissistêmica, isso mesmo. Isso. Então eu queria entender essas diferenças, né? Então, vamos falar da Kawasaki. O que é, como tratar, né? Essa eu acho que acho que é uma das complicações aí piores, né? Sim, Então, na você poderia verdade, é que ela. explicar? Uhum. Sim, sim. Na verdade, o que acontece? No começo, os primeiros casos notificados foram na Itália, né? Crianças com quadro clínico de Kawasaki, que já é uma doença que a gente conhece há séculos. A doença de Kawasaki, ela tem critérios clínicos, né? Que a gente segue uma tabela para definir ela. E ela é definida por Uhum. febre persistente, mais de 5 dias, acompanhado de Tá, alguns sintomas que existem nessa tabela. Dentre os tá. sintomas, a gente tem conjuntivite, alteração na pele, como a vermelhidão na pele, linfonodo, que são os gânglios palpáveis, alteração na língua. São um conjunto de sintomas, né? É uma doença autoimune, ela não tem vírus Uhum. específico, nada que cause, né? E geralmente ela é tratada com imunoglobulina e corticoide, tá? As Uhum. crianças começaram a apresentar sintomas bem semelhantes a esta síndrome, mas eles não preenchiam pra gente os critérios da síndrome. Então, Uhum. Uhum. depois foi aventado, hoje em dia, na área médica, a gente não chama mais como Kawasaki, não é um Kawasaki. É a outra denominação que você comentou, é a síndrome inflamatória multissistêmica, Inflamatório. tá? Porque ela é Entendi. diferente do Kawasaki. Inclusive, o Tá, Kawasaki, ele tem um acometimento cardíaco muito importante de sequela. E, tá. graças a Deus, no coronavírus, o quadro agudo é parecido com o Kawasaki, porém a gente não tem Uhum. visto o acometimento da parte cardiológica grave como no Kawasaki. Só que o tratamento, por enquanto, é o mesmo, porque é uma reação inflamatória mesmo, o organismo inteiro reage contra o vírus e ele acaba agredindo o próprio corpo. E aí, com isso, surgem os diversos sintomas. Não costuma surgir no Uhum. começo da infecção pelo coronavírus, pode até acontecer um tempo depois que a criança teve até ou não os sintomas, e aí Uhum. manifestar essa inflamação. E o tratamento é igual ao do Uhum. Kawasaki, porém, as crianças que têm tido essa manifestação é um quadro realmente grave, é um quadro preocupante. Né? Se antes a gente não se preocupava tanto, é criança, a porcentagem ainda é pequena de crianças que têm manifestações por coronavírus e dentro dessas a porcentagem é pequena das que têm a síndrome inflamatória. Porém, a síndrome inflamatória em estatística, ela já está com o dobro de incidência nas complicações do que só coronavírus para a criança. Então, a gente tem um acometimento Uhum. importante. Então, é bom a gente lembrar que tem que proteger as crianças também, inclusive porque o vírus muda, né? Em janeiro, a gente nem sabia dele. Depois, em março, ele Sim, chegou e todo mundo se preocupou com os adultos. Agora, há menos de um sim. mês, a gente tem essa manifestação nas crianças. Como as manifestações vão evoluir ou se vai aparecer algum outro quadro, a gente também não sabe, né? Uhum, uhum. E tem eu estava lendo, né? A Kawasaki Uhum. também tem uma questão que é genética. O que, que é que eles falam que tem um gene? Tem alguma coisa assim? Tem. Pode ter relação com o gene, mas o Kawasaki ele é predominantemente autoimune, que a gente fala. É uma reação do corpo contra ele mesmo, que pode Tá. ser que desenvolveu porque a criança teve uma infecção, tomou alguma medicação. Ninguém sabe ao certo, mas tem uma predisposição, pode ter uma predisposição genética, sim, tá? Tá. E tem algum exame para fazer para saber se os nossos filhos têm essa predisposição a desenvolver? Não, a gente não tem como saber antes de desenvolver, só com sintomas, né? E aí o Uhum. ideal
tendo sintomas, é iniciar o tratamento mais precocemente possível, né? Porque esse Uhum, tratamento que a gente faz, quanto mais cedo a gente começa, melhor a chance de não ter nenhuma sequela. entendi. Legal. Aí, uma outra coisa que eu queria saber, existe a possibilidade de pegar de novo? Como que é isso? Isso a gente também não sabe ainda, tá? Uhum, Teoricamente, toda doença que a gente pega, independente de ser o coronavírus ou não, a gente desenvolve uma imunidade, né? Que é a imunoglobulina chamada IgG. É assim que funcionam as tá. vacinas. A gente toma, Uhum, né? Recebe um vírus lá atenuado e cria esse IgG. Nas vacinas, a gente sabe que tem vacina que a gente toma só uma vez e está protegido sempre. Que a gente tem que tomar doses de reforço a cada 5, a cada 10 anos, né? Assim como o coronavírus. Como a gente não tem um uhum, estudo grande, né? As pessoas que fazem IgG, a gente não tem certeza o quanto tempo vai conferir proteção e se vai conferir proteção contra o resto da vida. Então, isso ainda é uma incógnita, uhum. Tanto na criança quanto no adulto, é a mesma coisa. tanto na criança quanto no adulto. Tá. E como que a gente pode aumentar a imunidade dos nossos filhos? Assim, o que a gente pode fazer enquanto homeopata, pediatra, para indicar para a Para gente? indicar, né? Então, é assim: em relação à imunidade, a gente tem que tomar os cuidados gerais, inicialmente, né? Então, assim, a história da alimentação, que eu converso bastante no meu Instagram, eu tenho uma nutricionista parceira que a gente costuma fazer várias lives. Então, é uma alimentação variada, porque dentro de casa a gente está perdendo a rotina, né? E aí, às vezes, Uhum, acaba que a gente começa a comer muita besteira, esquece de comer as frutas, as verduras, os legumes. Então a gente tem que lembrar que toda vez que uma mãe pede uma vitamina para a criança, eu falo, a melhor vitamina tá lá na feira. Né? Tudo bem que não é pra gente ir na feira, pede em uhum, casa, mas assim, então alimentação variada, pensar nas coisas que a gente come para prevenir gripes e resfriados, porque o coronavírus inicialmente é um vírus que causa gripe, né? Então, vitamina uhum, C, laranja, acerola, morango, né? Faz aquele suco vitaminado, pensa em tomar uhum, diariamente nisso. A uhum. vitamina D já teve algumas polêmicas, né, de pessoas que quiseram começar a tomar por conta da imunidade. A vitamina D, ela Sim, está relacionada, sim, com o aumento da imunidade, porém, tá. a gente não tem que repor se a gente não tiver com o nível dela baixo, tá? Tudo que é em excesso faz mal, inclusive vitaminas. Então, o ideal os menores de 2 anos têm que obrigatoriamente repor vitamina D. Isso toda criança repõe já, deveria estar repondo. Dos Uhum. maiores, aí vai depender do segmento com o seu médico, se precisava ou não. Inclusive, já também foi emitido um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria que não é para tomar vitamina D à torta e então, o ideal é a gente tomar pelo menos o solzinho na janela, se morar em apartamento, se tiver uma varanda, vai para a varanda, né? Colocar na E rotina a hora do sol. colocar na rotina, exatamente, a comida, Uhum, né? O sol, uhum, é, uhum, coisas como homeopata, né? A gente tem homeopatias que, dependendo de cada paciente, a gente prescreve, mas eu gosto muito do própolis, que eu já até tenho uma postagem no meu Instagram também, porque o própolis ele é um antibiótico natural, né? As abelhas eles uhum, utilizam ele como cura para toda a colmeia, né? Além da geleia real também. A uhum. geleia real a gente não tem para crianças, e isso é uma coisa que todo mundo pode tomar. Geleia real em adulto tem cápsula, tem na forma pastosa, mas o própolis, eu costumo dizer que 2, 3 gotinhas de própolis por dia para todo mundo é um bom aliado aí para a imunidade. Legal, legal. E sobre, falando em medicações, né, sobre o Uhum. ibuprofeno, né, que foi aquela coisa toda no começo, né? O que que aconteceu? O que que você tem para ensinar a gente? Acho que deu uma travadinha. Voltou? Um pouquinho essa prima. Deixa eu ver aqui enquanto isso aqui, quem mandou mensagem. Acho que travou.
Alguém responde se sou eu que estou travada, por favor. Oi, Dai, tudo bem? Agora voltou, só não tô te ouvindo. Tô sem áudio. Não? Ué. Agora? Então vamos fazer assim, vamos perguntar. Quem tá conseguindo me ouvir? Vamos, eu vou sair e vou entrar de volta. Peraí. Eu vou sair de volta. Conseguimos. Ai, gente, é isso, né? Acontece. Já teve uma outra live minha também que aconteceu. Tem live que vai direto e tem O live que não. importante é a gente ter a informação, né? Como ela chega, acho que às Sim, vezes não a tem gente tem, problema, não. como eu digo para os meus pacientes, a gente precisa sempre selecionar o positivo da situação. A gente não pode ficar só com Sim, o filtro negativo, né? ex- Não vamos nos apegar a isso. exatamente. Será que era o meu áudio que estava Eu com não problema? sei. Eu acho que a sua internet está um pouquinho ruim. Ela tá. Você fica pensando assim, fica travadinha. Será, gente? Estão me ouvindo agora? Eu tô aparecendo aí? Sim. Deixa Então eu vamos lhe colocar o meu. voltar. Porque agora a gente. Deixa eu só colocar Tá, aqui. Se não pegar, você fala que eu tiro, tá bom? Porque eu tá. prefiro. Tá me ouvindo? Tá me Eu tô ouvindo? ouvindo. Tô. Tô. Então vamos lá. Bom, acho que Vamos. dá para retomar porque a gente tem até mais gente do que estava assistindo antes, né? A gente tava É, com 30. Isso. Pode falar. E você estava falando da história do ibuprofeno, né? Se a gente pode dar, não dar. Então, enfim, no começo teve uma história aí de não poder dar ibuprofeno. Na França teve alguns problemas relacionados de alguns pacientes que tinham sintomas mais graves, né, relacionados ao ibuprofeno. Porém, Uhum. são coisas isoladas e a gente não teve ainda algum estudo que realmente definisse isso, tá? Então, não há contraindicação, né? Mas o ibuprofeno nunca foi uma medicação muito, por exemplo, os hematologistas não. Acho que a internet tá ruinzinha. Voltou. Voltou. Voltou? Aí eu vou pedir para desligar minha internet. Peraí, ligar de novo. Tá. É, a minha tá ok, né? Amor, inicia a internet. Vamos ver se reinicia. Vamos lá. Vamos. A minha acho que tá Reiniciar. ok, né? É que às vezes não dá pra gente saber, né? Não dá para saber. Eu pedi para reiniciar As, para ver se para de travar. Então, as mensagens. Pode falar. Vamos lá. do ibuprofeno, a gente tem os hematologistas também não gostam muito do uso do ibuprofeno, né? Porque a gente pode ter Uhum. alterações sanguíneas. Então, não tem contraindicação, tá? De usar o ibuprofeno formalmente no momento. Porém, não custa Tá. nada a gente evitar, né? Lógico, se tiver uma criança que tiver que usar um ibuprofeno, tá em casa, tomou dipirona, tava com febre, vomitou. Inclusive, no documento que eu falei na primeira parte, antes da gente reiniciar a live, da Sociedade Paulista de Pediatria, do dia 4 agora,
Um dos tratamentos para Uhum, febre que eles falam é o ibuprofeno, se tiver coronavírus, tá? Então, uhum. não tem mais essa proibição total ao ibuprofeno. É que no começo, né, falou-se um monte de É, coisa, surgiram até justamente por ser novo, né? Mas aos poucos as exatamente. coisas vão se ficando mais esclarecidas. Com E certeza. deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu, assim, até estava falando com a Fabi, a pediatra que eu comentei, que é sua amiga, né? Aham. Eu nem vi se ela tá aí. Mas, e aí, a gente manda nossos filhos para a escola quando voltar? Como é que é isso, né? Acho que Ai, tem muitos pais Jesus. morrendo de medo disso, É, olha, eu né? também tenho filho. E assim, eu tenho assistido lives de outros colegas para ver as opiniões, né? Não, todos os que eu assisti até o momento, eles têm a mesma opinião que eu. É, se possível, a Fabi tá aí. Se Tá? possível, ela falou aqui. Se Ah, é porque a minha não tá possível. rodando, a minha ficou Ah, travada. tá. Não tem problema. Se possível, se a criança for menor, principalmente de 5 anos de idade, 5, 6 anos, uma criança pequena, o ideal Uhum, seria não voltar tão cedo. Não voltar este ano, tá? Por quê? uhum. Porque quanto menor a criança, mais ela depende de um adulto e maior dificuldade dela de entender esse distanciamento, né? Eu, Distanciamento, exatamente. pois é, eu trabalho fora e todo dia eu chego e é um ritual. O meu filho já sabe que tem bichinhos lá fora e que ele não pode me abraçar. E Ah, é muito eu, triste, pois né? Eu é, também. e assim, eu Sim. trabalho de máscara, capacete, tudo para tentar não pegar o vírus. Por quê? Porque depois que eu tomo banho, mesmo que eu já tirei minha roupa suja, já lavei, eu não sei se eu tô carregando o vírus. E o meu filho me beija, me abraça, lambe o nariz, entendeu? É aquela coisa de criança, né? Sim. Então a gente não vai conseguir, isso é uma realidade, não vai conseguir Uhum. fazer criança pequena ficar afastada. Entendeu? Então, o Sim. ideal, se tiver condições, né? É complicado. Eu acho que a gente devia até fazer uma live depois sobre a família no coronavírus em si. Não só a parte técnica, mas a parte Sim. do que fazer. Sim. Porque eu não tô em quarentena em casa, você também é profissional da saúde, eu saio, é todo dia com medo. Então, as crianças maiores, a gente já viu algumas fotos aí na internet, voltaram na China, então cada uma na sua carteira afastada, né? Mas assim, a gente não sabe como esse vírus vai se manifestar nas crianças. Aqui no Brasil, logo no início, a gente já isolou as crianças. Então, a gente Sim. não sabe nesse retorno o Uhum. que vai acontecer. Então, Uhum. assim, encarecidamente, quem puder, eu teoricamente não poderia, não tenho com quem deixar meu filho, moro longe da minha família, mas assim, eu vou arranjar uma maneira, alguém que possa ficar aqui com ele, porque eles precisam saber que estão ali seguros, porque não vai dar. Criança pequena, Uhum. bebê, berçário, um pega a chupeta do outro, pronto, já era. Se o vírus Sim. passa tão fácil assim, muito mais fácil Sim. que influenza, Partilha já era. brinquedos, né? Pois é, muita gente está falando aqui, a gente realmente não tem estrutura. Não tem a estrutura que Uhum. a China tem, que a China já teve diversas pandemias, vaca louca, sei lá mais que bicho louco, né? Então eles têm uma estrutura, eles já estavam Sim. acostumados de tempos em tempos Sim. sair de máscara, né? Como você vai fazer uma criança ficar de máscara? Como você vai fazer uma criança não correr em cima do amiguinho, né? Mas você sabe que Então, eu estou, né? Meus pacientes muito fofinhos, eles chegam de máscara e ficam na sessão, assim, poucos tiram, assim, eles são muito é. conscientes também do Mas na problema, é muito sessão, né, fofo. minha filha? Pensa na escola. A tia vai abraçar quantos, Com né? certeza, com 15, certeza. 20, 30. Ai, a sua máscara é tão Sim. legal, é do patati Não, vão patatá, é da trocar a família. máscara, né? Deixa eu pegar sua máscara, entendeu? Então, eu Exatamente. acho que os colegas que eu vi, assim, nomes renomados da pediatria, da infectologia, né, eles concordam que a gente deveria esperar. Então, se possível,
né? Se não for possível, paciência. Mas se possível, assim como nesse momento, quem pode ficar em casa, quem pode não visitar o seu parente, mesmo que você não esteja com sintomas, a gente não sabe se a gente está transmitindo ou não, Uhum. né? Então a gente tem que fazer, dói, dói, a gente tá com saudade de todo mundo, né? Mas assim, não visitar ninguém e, se possível, não tirar as crianças de casa de forma alguma. Eu vejo muita criança no supermercado quando eu vou, porque como sou eu que saio de casa, sou eu que faço supermercado. E assim, na escola, os maiores, principalmente os de 10 anos para cima, né, 8, 10, pode ser que eles consigam, né, ficar ali, obedecer aquelas ordens, vão ficar em cadeiras separadas, tudo. Mas os pequenos realmente é de se pensar, né? O que o meu marido sempre fala, que a gente sempre conversa, vamos esperar chegar a vacina, né? Então, vamos Sim, ver. sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu tenho. Vamos Uhum, supor, eu já peguei, né? uhum. Já desenvolvi, enfim, ou não, mas já testei. Mesmo assim, eu continuo passando, eu não Mesmo desenvolvo assim. mais. Mesmo Mas assim, você eu pode passo. continuar passando durante um período, tá? É, Esse período, no começo, como você não tá vendo, deixa eu só. eu não tô Tá. vendo nada, gente, Não, nenhuma pergunta. eu vou gravar a pergunta aqui e já já eu respondo. Nesse momento, e eu esqueci o que eu tava falando pra você. Que eu gravei a pergunta. Não, eu perguntei se mesmo a gente já pegando, Ah, se se pegar, continua. passava. Então, no Uhum, começo, a gente estabelecia uma história de atestados de 14 dias, tá? Esse período é uma média, tá? tá. A infecção, o vírus pode ser transmitido até por volta de 30 dias. O que tem sido feito, por exemplo, com profissionais da saúde? Geralmente é feito o exame, vai repetindo o exame de sangue, até o momento que ele só tem aquela IgG que eu falei na primeira parte aí, antes da gente cair, e aí, teoricamente, ele não está mais transmitindo. Depois que ele resolve tudo isso no sistema, no corpo dele, ele não transmite Hum. mais. Agora, entre 14 a 30 dias, ainda pode estar transmitindo e a gente não tem um número certo em relação a isso. Então, mesmo que tá lá, já peguei, já passou os 30 dias, aí vamos supor que eu tive contato com alguém que está com o vírus e eu não sabia, eu não passo mais. Você não passa mais, mas a gente também Tá, não sabe o quanto tempo depois você não pega mais. Você pode entendi. pegar novamente. Tá? Tá. Alguém tinha perguntado aqui em relação aos medicamentos, ao tratamento, aquela hora que eu me perdi aqui do Covid. A Como gente será que eu tava. faço para passar? Porque tá travado a Tem minha, um é uma lugar para pena. ativar comentários. Mas eu não consigo É, ver porque a minha tela uma é pena, eu diferente não da consigo ver sua. nada. Não, Não, tudo mas bem. pode deixar que eu vou passando. A gente Tá, falou na primeira metade da live, que a nossa live travou. Eu não sei se ela conseguiu salvar. Você conseguiu passar no seu IGVT? salvei. De Então tá qualquer lá. jeito, mas salvei. Não, mas tá lá salvo. Mas é só É. para responder quem entrou agora, que tem bem mais gente. Tá. Não tem nenhum tratamento definitivo para o coronavírus. Tá? A cloroquina não é Uhum. indicada formalmente nas crianças e a gente acaba tratando os sintomas e o que o vírus causa no corpo da criança, dependendo do sintoma que ela tem. Mas tratamento definitivo para a criança, né? Não. Para Uhum. o adulto, a gente tem alguns protocolos, para a criança, não. Uhum. Tem eu vou colocar aqui para você algumas coisas Hum, que tinham me mandado antes, que eu tinha colocado no tá Instagram. ótimo. Então, quais são os cuidados que a família deve ter, né? Ou os pais, caso eles estejam como que a gente faz para evitar que essa criança se contamine? Tá. Os pais pegaram dentro de casa. Como que a gente tenta Uhum. conviver dentro de casa? Como que Então, seria isso? o ideal é assim: se quem não pegou pudesse ir para outro lugar, né, seria o ideal. Certo. E assim, não pegou não tem sintomas. A família inteira tem que fazer o exame, se for este o caso, de ir para outro Tá. lugar. Aí, se a pessoa não tem sintoma e está com o exame negativo, não tem o vírus, ela teoricamente deveria se isolar.
para não pegar. Tá. Se não tem possibilidade, vamos supor, a mãe e o pai tá com exame positivo, a criança tá com exame negativo, mas não tem com quem deixar essa criança é pequena, nem não adianta, não tem o que fazer, não dá para isolar, né? Eu Tá. falo no coronavírus a gente tem que rezar, minha filha, porque a gente não sabe quem vai manifestar. Eu tenho casos de Uhum. família, teve uma mesmo que eu atendi semana passada, que o pai e o filho mais novo de 1 ano e pouquinho testaram positivo. A mãe e o filho mais velho de 8 anos testaram negativo, todos conviveram durante todo o período e a gente não sabe por que eles não pegaram, né? Tem as Eu particularidades que a também. gente não conhece, Eu entendeu? tenho uma grande amiga minha que aconteceu a mesma coisa. A mãe e o filho não pegou, e o pai, e na verdade ainda não se sabe direito, né? Mas assim, existiram sintomas É, aí que aconteceram, mas a gente não sabe direito exatamente se foi realmente ou não foi. ó, pediram para agradecer você por cuidar da mãe, Dona Raimunda. Apareceu aqui um Cuidado que. comentário Ai, que da Dona fofa, Márcia. Raimunda. Ai, que fofa, obrigada. Desculpa, gente, eu queria muito estar Oh, vendo o que vocês estão escrevendo. Eu nem sei. Fica gravado depois, Sabrina? os Não? comentários não, mas pode deixar que Ai, eu vou te passando. tô Mas a gente vai arrasada, tô ganhando arrasada. experiência, fica tranquila. Travou, Mas travou. assim, o ideal em casa é, se tiver aquela pessoa, ou isolar aquela pessoa, ou a parte da Uhum, família que não pegou, e não pegou não tem, tem o exame negativo. Não adianta não ter sintoma, que a gente não sabe se pegou, seria fazer o isolamento. Se não for possível, vai todo mundo conviver e a gente e vai ok, esperar no que vai dar, né? entendi. Aí tem uma outra aqui, ó. Como que funciona quando a mãe tá grávida? O bebê corre o risco de pegar? Essa é uma polêmica grande. No começo não se achava que poderia pegar, mas nós temos também uma publicação, é bem recente, eu também não lembro se é dessa semana ou semana passada, porque a gente acaba lendo muita Uhum, coisa, mas nós já temos um estudo publicado, confirmada de transmissão vertical, que a gente chama, que é quando a mãe, né, a gestante, pega uma doença e transmite para o feto, para o bebê que vai nascer. uhum, Então, nós uhum, já temos estudos confirmando essa transmissão, em que o bebê foi feito todos os exames e aí o vírus foi achado em todos os líquidos que foram testados. Então, no líquido que fica na barriga da mãe tinha o vírus, no sangue do bebê tinha o vírus, na secreção do bebê tinha o vírus, nas fezes do bebê tinha o vírus. E esse bebê, como a mãe já tinha testado positivo 3 dias antes do parto, uhum, que uhum, ela começou os sintomas, esse bebê foi isolado, ele não teve contato com a mãe. Ele nasceu e já foi isolado, não teve aleitamento, não teve nada. Então, ele não teve outro uhum, tipo de transmissão, de possibilidade de transmissão com a mãe, né? E aí foi uhum, confirmado. O que a gente uhum. vê é que as crianças, os bebês, têm todos um prognóstico melhor, né? Na pediatria como um todo tem um prognóstico melhor. Tá. Porém, a mãe que tem o coronavírus, ela tem uma chance maior de ter um parto de um bebê prematuro e de quando esse bebê nascer, ele ter maiores complicações iniciais, entendeu? Então, de não Hum, chorar quando nascer, de precisar de oxigênio. E isso já uhum, tem estudo fazendo essa relação, infelizmente. entendi. E aí, pode amamentar, né? Como Pode. é que funciona? A mãe, né? E se a mãe tiver? Como que. Resumindo, é assim, a recomendação, né? Eu costumo dizer muito para meus pacientes, a recomendação Uhum, científica é X, o que eu acho é X mais Y, né? A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, é que pode amamentar se a mãe tiver coronavírus. E aí, quais são as tá. ressalvas? A transmissão pelo leite é muito pouca, tá? O vírus pode ser transmitido pelo leite materno, sim, mas é Uhum, uma possibilidade pequena. Porém, a mãe não pode esquecer que ela está transmitindo por outras vias. Ela está transmitindo na secreção, na tosse, né? Então, se a mãe amamenta, pegou o coronavírus e deseja continuar com seu filho, ela tem que uhum, tomar as outras medidas de estar com máscara com ele, higienizar sempre a uhum, mão com álcool gel para não uhum, transmitir de outra forma. Por outro lado, a gente tem que lembrar que o leite materno é sensacional
E tudo Uhum. que a mãe pega, ela cria anticorpos, e os anticorpos, aqueles tais de IgG que a gente conversou, os IgMs, vão passar no leite materno para essa criança. Então, teoricamente, os bebês amamentados das mães que pegaram coronavírus são os únicos que têm o privilégio de ter as primeiras vacinas do coronavírus, né? É uma vacina natural. Então, a recomendação é que pode sim amamentar, mesmo a mãe estando infectada. Lembrando, o leite não passa tanto, só que a gente passa por vias aéreas. Então, máscara, lavar a mão, álcool gel, ou se Uhum. existir a possibilidade dessa mãe se isolar, né, se ausentar e uma outra pessoa da casa, por exemplo, o pai não pegou, a mãe vai ficar isolada num cômodo. Uhum. A mãe pode Uhum. tirar o leite e esse leite ser fornecido para a E, criança. aham, Também existe essa certo, possibilidade. A gente não precisa suspender o aleitamento por causa disso. certo. Tá. Tem uma coisinha aqui também. Como que a máscara, eu ouvi falar, né, e também me perguntaram, crianças até 2 anos não é para usar máscara? Como é que é isso? Não é para usar. No meu Instagram eu também fiz um post já faz um tempinho por causa dessa polêmica. Uhum, A recomendação é o uso de máscaras, sim. Porém, os menores certo. de 2 anos, e na verdade não só eles, pessoas que têm um problema respiratório, por exemplo, pacientes que tenham paralisia cerebral, não necessariamente são crianças, ou têm Uhum, alterações psicológicas, algum diagnóstico que eles não têm uma consciência exata, né, do que está acontecendo, eles uhum, não devem usar máscara porque eles têm risco de se asfixiar, de estar com falta de ar e não tirar a máscara. Esse é o ponto número um. Particularmente das crianças, uhum, a criança pequena, ela baba demais, né? E quando a gente umidifica uhum, uma máscara, a gente está contaminando essa máscara, né? A uhum, proliferação de não só do coronavírus facilita, né, a entrada, porque essa máscara perdeu a barreira dela, né? A barreira não está íntegra, como a possibilidade de outras bactérias, porque a gente não pode esquecer de outras doenças, né? Que estão aí. Então, uhum, uhum, os menores de 2 anos, né, não devem usar máscara. E aí a gente faz a ressalva maior que fique em casa, né? Criança pequena, principalmente ninguém, não deve estar saindo aí sem justificativa. Eu fico muito uhum, chateada quando eu vejo no supermercado, ou eu tô andando na rua e vejo na rua, né? Eu tô no carro voltando para casa do trabalho, tá a mãe, o pai e a criança, né? Independente do que precisou para sair, por que que precisava ir a mãe, o pai e a criança? Por que que um não ficou em casa com a criança, né? uhum, Agora, nas crianças que precisam fazer uma consulta de rotina, recém-nascidos são os que mais eu tenho atendido, principalmente porque às vezes a gente tem problema de ganho de peso, né? Então a gente tem que pesar, não tem jeito, tem que ver. Então, o ideal é assim, proteger aquela criança. Então, põe no carrinho. Essa semana no posto, eu falei pra mãe, falei, nossa, você teve uma ideia sensacional. Ela precisou levar o menino que tava ruim. Ela pegou uhum, o lençol do bercinho do bebê e pôs por cima do carrinho. uhum, Que ficou uma capinha uhum, ali, uhum, entendeu? Então, tentar proteger. uhum, Tem até tido na internet, já tem gente fazendo, que é uma possibilidade, se você precisar sair e quiser tentar proteger dessa forma, o tal do face uhum, shield, que é aquele capacete que a gente usa, que o pessoal vê aí transparente, né? Que dá para fazer com uhum, uma tirinha de EVA, de fita, enfim, e uhum, aquela placa transparente, né? Tem sido feita pequenininhos para os bebês, né? Então seria uma uhum, possibilidade, né? E assim, tentar evitar ao máximo deixar alguém chegar perto, porque as pessoas não têm noção. Entendeu? As pessoas querem ver uhum, criança, querem beijar, querem chegar perto. Então, se precisar sair com uma criança, principalmente menor de 2 anos, que não deve usar máscara, tomar todas as medidas possíveis e sair pelo menor tempo possível, né? E não sair para lugar que não tem que sair. Não tem que. Eu tô indignada com a história de voltar a abrir shopping, porque tem gente sem noção que vai no shopping e, gente, é para ficar em uhum, casa. A coisa não tá legal. uhum, uhum. E aí, tem alguma pergunta aí que fizeram pra gente? Algumas coisas que perguntaram já a gente já respondeu aqui. Se alguém quiser colocar alguma pergunta agora, para a gente responder antes de Uhum. finalizar, vamos ficar de olho aqui. Se tem mais alguma dúvida, alguma sugestão.
Olha, enquanto Tem, ninguém manda, pode falar. tem uma travada aqui na minha tela, da Qual que Thaís. é? Tá assim, ó, doutora, açafrão pode dar para criança para aumentar a imunidade? O açafrão, ele é uma substância que ajuda, sim, na imunidade, né? Mas a gente não tem estudo terapêutico de dose de açafrão que a gente vai dar. Então, ele entra aí numa alimentação balanceada, tá? A criança pode comer açafrão. É um tempero, os temperos podem ser introduzidos desde 6 meses de idade. Então, faz um risoto com açafrão aí, um arroz com açafrão. Vai ficar amarelinho, a criança vai ficar feliz da vida e colabora aí na contabilidade diária de coisas que a gente pode dar para aumentar a imunidade. Legal. Mandaram, Que eu tô sem mais? ver. Não, então, ó, se ninguém manda nada, eu quero perguntar. Eu quero saber. Eu quero saber o que que você tem de dica. Ó, alguém falou do própolis no suco. Eu falei realmente do própolis, ele é um ótimo, uma ótima substância para a imunidade. Mas já que eu tô com a psicóloga, vamos usufruí-la. E eu quero que ela dê dicas e converse um pouco com a gente, rapidinho nesse finalzinho, sobre o que as mães e os pais que estão ficando loucos, que não tem mais atividade para fazer com a criança, que a criança já não quer mais Uhum. dormir, mais comer, mais fazer nada, porque a gente sai da rotina. O que você pode dar de dica aí para mim também? As crianças, a irritabilidade das crianças vem bastante por falta de rotina, né? Mudou totalmente a rotina delas, né? Então, a primeira coisa é estabelecer uma rotina, né? Então, horário para começar os estudos, acordar, dormir, almoçar, horário de brincar, horário de videogame, né? Realmente estabelecer, né? Eu até deixei aqui, né? Tem alguns super simples que você pode pegar na internet, né? Então, Ai, eu fiz um pro Enzo. você coloca as coisas que você quer que a criança compre, né? Crianças que já sabem ver o horário, pode ser colocado o horário. Se não sabe, você pode associar depois que a gente comer, né? Pode colocar figurinhas também para as crianças que não. E aí vai colocando, né? O que vai fazer. Aqui é só um exemplo que eu peguei, mas quem quiser pode me perguntar que eu mando um mais certinho, eu posso dizer, mais explicadinho, tá bom? Uhum. Eu acho legal também, eu vi esse seu mural aí, a gente tentar falar para as mães assim: eu sou mãe, você é mãe, e a gente sabe que todos estamos passando por dificuldades, né? É Sim. difícil colocar uma rotina na criança a gente estando em casa. Alguém perguntou aqui agora: como eu seguro as crianças dentro de casa? Realmente Uhum. complicado, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente está num momento atípico, que a gente nunca esperou e que a gente tem que se dar Sim. o direito e a liberdade de modificar e reinventar a rotina. Não tenta fazer a rotina que você seguia antes, porque você não vai conseguir. Na rotina Uhum. de antes a gente saía de Uhum. casa, né? Agora a gente não sai. Então, eu acho que é bom reavaliar, por exemplo, eu mudei um pouco o horário que meu filho acordava, o horário que dormia, atividades que a gente fazia. Uhum. Então, eu acho que isso é bem interessante a gente tentar rever que não tem como seguir a mesma rotina de antes. A gente tem que dar uma modificada, né? Sim. E a gente vai do menos pro mais, né? Coloca algumas Uhum. coisas, vê se vai dando certo, e aí depois vai acrescentando outras, né? Conversar, né? Fazer essa rotina junto com os filhos é bem legal, né? Conversar sobre o que está acontecendo, abrir um canal de comunicação, perguntar o que eles estão sentindo falta, né? Para que você também É, possa montar junto. Tá bom, então você está sentindo falta disso, como que eu posso fazer para ajudar meu filho a diminuir essa falta? Né? O que eu posso uhum. estimular para isso? Né? Ó, veio Vamos até uma supor, também tem pergunta um. disso, ó. Crianças com menos de 3 anos e os pais estão em teletrabalho. Como fazer? Nossa, essa daí é difícil. Menor que 3 anos é bem complicado, Tá que porque nem eles eu, realmente. eu. O que, assim, procurem buscar brinquedinhos com pecinhas que eles possam montar para colocar do lado, sabe? São aqueles, às vezes eles são mais individuais, esses brinquedos, né? Procurar brinquedos que são bem individuais mesmo. Então, Lego,
né? Aqueles quebra-cabeça maiores, né? Lógico que eles não vão montar os pequenininhos, mas coisas que façam com que eles se fixem um pouco mais, né? Ali do nosso Uhum. ladinho. Porque realmente não é Não fácil, é né? Os pais fácil. estão sofrendo muito com isso, quando não tem Sim, ninguém para todos ajudar, sofrem. Todos sofrem. Aqui em né? casa também. Eu saio para trabalhar e eu ainda tenho outros trabalhos que são Colocar, virtuais, colocar o. Deu uma ali no travadinha. computador. Então, eu e ele, a Sim, gente se reveza. sim. Colocar o desenho, né? Ter a hora do desenho. Eles ficam Sim, muito entediados, né? Com a é. mesmice. Então, realmente pensar em como vai ser, né? Então, pensar para os maiorzinhos, sentar e explicar, olha, né? De tal a tal hora a mamãe e o papai vai estar trabalhando, mas nós vamos ter a hora do brincar. Vamos planejar essa hora do brincar? Pensar mais na Sim, qualidade de tempo e não na quantidade. Então eu vou, de vez eu pensar que eu tenho que brincar com meu filho o dia inteiro, eu vou dizer para ele que nós vamos tirar 1 hora à noite para estar juntos brincando, né? Então aí eu fiz uma outra aqui, ó, para vocês verem. Ó. Então, mais ou menos, hora do brincar. Aí vocês podem pensar juntos o que a família mais gosta de fazer. Aqui eu coloquei cinema, brincadeira dia que os pais escolhem, dia que os filhos escolhem, a arte, o tédio, gente, ele normalmente ele é muito ligado com a falta de criatividade. O desenho, o brinquedo, ele perde a graça. Então é é. bem legal, vai pegando material reciclado e monta uma caixinha com leite, aquelas coisas que a gente vai jogando fora, coloca tesoura, lógico, para as crianças que podem, né? Coloca cola, coloca coisas que as crianças possam criar. E aí, estipulem o dia disso, né? Então, vamos lá. É. Tal dia vai ser o dia da arte. E isso faz com que as crianças passem a criar e toma mais tempo deles. Eles ficam mais tempo em cima disso. Né? É uma coisa. Aí vocês estão estipulando. Então, por exemplo, segunda-feira, 7 horas da noite, é a hora que nós vamos brincar de arte. O cinema a gente vai fazer no sábado à noite. Vamos escolher uma. Desculpa, eu estava aqui, né? Vamos escolher aquelas assim. Né? Vamos escolher um filme juntos, né? Então, e tentando dessa maneira. Para os maiorzinhos, já pré-adolescentes, né? É É importante mais aprender a complicado. jogar com É. eles, né? É, se Inserir na envolver, rotina, né? É, pensar no tem youtuber gente aqui. no que eles gostam. É Tem gente mais aqui ou falando, menos minha isso, sala virou um gente. acampamento. Eu falei, filho, você não viu a minha. Você sabe uma coisa que Eu eu saí faço de muito com meu casa. filho? Gincana. Eu crio uma gincana. É, Aí eu eu pego tudo vi que no você seu. possa imaginar. Você põe uma caixa, você põe uma linha. Olha, pesquisa na internet e tem a criatividade, assim, interagir com seu filho de outras formas. Muitas pessoas aqui falando que é paciência, é dedicação. Muita gente não cuidava do seu filho, não tinha uma convivência tão próxima, né? Então, assim, cria. Eu já fiz, eu até quero postar. Eu fiz esses dias com ele um foguete, era barbante, canudo e bexiga. Entendeu? Aí eu fiz um foguete lá, eu já construí a torre de pato É, pequena de caixa de pizza, entendeu? Chegou, eu higienizei, deixei no sol 3 dias, aí eu criei uma torre. uhum, Então, eu acho que tem que uhum. abusar da criatividade, não tem jeito, né? Tinta, massinha, todas essas É, coisas estimulam criatividade, é bem legal. deixa Né? Eu não brincar sei com se a vai dar água, tempo. entendeu? Sim, sim. O problema é a falta de quintal, né, que a maioria É, vive, mas enfim, tentar então, de alguma mas maneira chegar próximo na disso. atividade da escola do meu filho, eles colocaram um potinho com água, pediram, aí põe gelo dentro e a criança fica tentando pegar com a colher o gelo, sabe? Tem umas coisas assim, tem que dar uma pesquisada. Tem Sim, lives, alguém falou assim, não, não tem jeito, tem que afrouxar a TV. Realmente, a gente fala muito do tempo de tela, videogame. mas neste momento, o meu filho praticamente não assistia, ele continua assistindo pouco, a gente se esforça bastante para ele não ver. Mas realmente, gente, se Uhum, é essa opção e se você tem que trabalhar, não tem o que fazer. Tá todo mundo perdendo emprego.
né? Então, aqui a gente já plantou pé de feijão, aqui em casa também. Minha filha, pé de feijão, Uhum. graminha, tudo Agora o meu negocinho aqui começou a apareceu. funcionar. Eu tô vendo Ai, que agora. O Enzo beleza. tá falando: Oi, oi, Enzo, tudo bem, querido? Será que desliga quando faz o tempo aí? Porque acho que o tempo tá dando de 1 hora. Costuma Não, então desligar. vamos encerrar então para não cortar a gente no É, meio. Agradeço é, muito o eu, convite. eu que agradeço, agradeço de verdade. Acho que as pessoas estão precisando muito disso e a gente precisa partilhar conhecimento. A experiência Com foi boa, certeza. eu gostei, tive Ai, dificuldade que de, bom! Temos uma nova né, tive que parceria usar para várias novas técnicas, lives. mas é isso, gente. Muito obrigada para quem entrou. Uma pena, eu comecei a ver os comentários agora. Uma pena, não vi, né? Mas quem esteve por aqui, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Aqui dos Tá comentários bom? anteriores que você não tinha visto, muita gente, graças a Deus, gostou bastante. Eu espero que a gente tenha esclarecido muita exposição. Quem não me segue ainda pode me seguir, mandar mensagem se tiver alguma outra dúvida. E até uma Uhum. Ela próxima atende no live. Tatuapé, né? Tá bem pertinho da Isso, gente, a Sabrina. Um exatamente. beijo para todos, um beijo para minha Beijo. mãe, que eu vi meu pai, meu marido. Eu vi Tá minha bom, mãe, meu gente? Um pai e meu beijo. marido também. Tchau, tchau, gente. Até Eu vi mais. também. Minha prima Sandra. Tchau, tchau, gente.